Bom dia, sexta-feira, 14 de junho, temos hoje o nosso estudo adicional. Que bom que você está assistindo esse vídeo. Como nós combinamos durante a semana, hoje teremos um estudo específico sobre selamento, o selo de Deus. E eu espero que você curta e compartilhe esse conteúdo, se for importante para você, para que mais pessoas possam ser alcançadas também por essas orientações. Nos momentos de crise, Deus sempre providenciou um livramento para os seus filhos fiéis. Em alguns casos, determinou também um sinal, um selo, uma marca distintiva que identificaria o seu povo. Foi assim na 10ª praga lá no Egito. O sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, indicaria que naquela casa, por detrás daquelas portas, estariam os servos leais, fiéis a Deus. Por ocasião da queda das muralhas de Jericó, havia uma marca numa janela, um cordão vermelho, um fio escarlate que indicava que dentro daquela casa existia alguém e um grupo de pessoas que acreditavam em Deus. E aquela porção, aquele pedaço das muralhas de Jericó, aquele pedaço não veio abaixo. No passado, por volta do ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém ela foi invadida. Historicamente, há o registro fidedigno de que os babilônios invadiram lá e levaram destruição. Muitos foram mortos porque tentaram lutar impedindo aquela invasão, contrariando a orientação do próprio Deus, através do profeta Jeremias, de que o cativeiro já estava determinado. Só que o profeta Ezequiel, que estava já em Babilônia cativo, levado para lá na segunda invasão, porque Jerusalém foi invadida 3 vezes. Na segunda, Ezequiel foi levado para o cativeiro e lá, em Babilônia, ele foi levantado como profeta do Senhor. Deus revelou para Ezequiel como seria essa terceira e última destruição de Jerusalém, em visão. E eu gostaria que você agora pegasse a sua Bíblia e acompanhasse esse texto de Ezequiel capítulo 9 e depois fosse para Neemias capítulo 13. Nós não iremos fazer a leitura agora. Eu estou dando para você os capítulos e os versículos para que você confira, porque senão o nosso texto vai ficar, o nosso vídeo, vai ficar muito longo. O que aconteceu aqui em Ezequiel no capítulo 9? Você vai ver que Deus revela para o profeta Ezequiel como seria a destruição de Jerusalém. No entanto, Deus, numa linguagem figurada, ele totalmente simbólica, ele apresenta a destruição de Jerusalém sendo executada por anjos. Anjos que tinham armas destruidoras nas mãos, 6 anjos. Só que entre esses 6 anjos, antes deles começarem a destruição de Jerusalém, havia um outro anjo que não tinha arma na mão. Ele tinha um carimbo, um selo. E Deus orienta para que esses 6 anjos que tinham armas de destruição não começassem a sua obra sem que primeiro o anjo do estojo, o anjo do carimbo, passasse pelo meio de Jerusalém. O texto diz assim, a ordem de Deus para o anjo do carimbo: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Em outras palavras, Deus falou para o anjo do carimbo: esse povo que está gemendo por causa dos pecados, eles não se conformam com esses erros, são os meus servos. Marque a fronte, a testa deles com o meu selo. Porque o selo de Deus é sempre colocado na fronte. Veja, não é um selo visível aos olhos humanos, mas é um sinal identificador de Deus sobre os seus filhos. E segundo o relato de Ezequiel, no capítulo 9, assim que terminou o selamento, só após esse ato ter sido concluído, Deus orientou aos outros anjos que tinham armas de destruição: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. E a ordem era executar a todos, mas a todo homem que tiver o sinal, o selo na fronte, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. O foco do pecado está lá na igreja, começa lá. E aí nós sabemos que isso aconteceu no ano 586 a.C.,
quando Jerusalém foi devastada pelos babilônios. Nenhum servo fiel de Deus foi morto, porque ele estava com o selo na fronte. E é óbvio que o soldado babilônico, quando ele ia arremeter contra um servo de Deus, o servo do Senhor, na sua testa, não ficava piscando. Pá, pá, selado, selado. É lógico que não era isso. O sinal não era visível aos olhos humanos. Mas a palavra de Deus é clara. Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bem. Passados anos, entra em cena agora Neemias, cujo livro encontra-se não bem colocado na sua posição cronológica nas nossas Bíblias. Neemias está lá atrás, perto de Crônicas, porém Neemias viveu depois de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Neemias foi comissionado para reconstruir ali os muros de Jerusalém. E ao chegar lá, na obra de reconstrução, Neemias capítulo 13, confira aí na sua Bíblia, está nos versos 15 ao 18, Neemias percebeu que existiam pessoas que estavam trabalhando aos sábados. E ele repreende aqueles homens, aqueles judeus que estavam fazendo isso. Vinham mercadores de fora vender mercadorias, peixes, e Neemias chama a atenção do povo de Jerusalém. E ele chama a atenção, e eu quero concentrar a atenção nesse texto, no versos 17 e 18, do capítulo 13 de Neemias. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Perceba, meu querido, vários pecados eram cometidos pelo povo de Deus, o que ocasionou a destruição da cidade. Deus tirou a sua mão protetora do seu povo, porque eles ali praticavam idolatria, esqueciam-se dos órfãos e das viúvas, o roubo era uma coisa terrível, vários pecados. Mas o que Neemias elencou como a base, o principal, o povo profanou o sábado. Eles não guardavam o sábado. E como você não reconhece a Deus como teu Criador, os demais pecados vêm todos no lastro. E Neemias foi específico. O que causou a destruição de Jerusalém foi o abandonar a Deus, não reconhecê-lo como seu Criador, não guardando o sábado. Agora vem a pergunta para nós fecharmos o nosso vídeo. Se em Jerusalém, por ocasião da destruição, que ocorreu por causa da transgressão do sábado, Deus tinha fiéis lá, que eram fiéis a Ele, que receberam o sinal na fronte, esses que foram fiéis e que foram selados com o selo de Deus, guardavam qual dia? Essa é uma pergunta fácil. O sábado. Por isso foram selados na fronte. Por isso o livro de Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12 e no verso 20, diz: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Assim que a porta da graça se fechar, 7 terríveis pragas serão derramadas sobre esse planeta. Serão estudadas nas lições posteriores ainda. E antes que isso aconteça, Deus providenciou um selamento do seu povo. Apocalipse, no capítulo 7, dos versos 1 ao 3. Confira aí na sua Bíblia. Todos os servos de Deus serão selados na fronte. E quem serão esses? Os que reconhecem a Deus como seu Criador. O que estão descritos lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 17. Aqui tem que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E dentre os 10 mandamentos, lá está o quarto, o sábado, o selo de Deus, e é o receber, como já comentamos em vídeos anteriores, todos aqueles que tiverem consolidado essa verdade do sábado, tanto intelectualmente como espiritualmente, esses receberão o selo de Deus. Tenha um ótimo dia. O vídeo foi um pouquinho longo, mas necessário para que nós pudéssemos em poucos minutos passar essa mensagem. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos a Ti por Tua misericórdia e graça e pedimos que permaneças conosco durante todo esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.